Amém, Senhor, nós consagramos o nosso ser e esse tempo aqui a Ti. Esse tempo de compartilhar a palavra é consagrado ao Senhor, para que o Senhor faça só aquilo que o Senhor quer. As palavras que o Senhor quer que sejam ditas, as palavras que o Senhor quer que a gente receba, que a gente acolha, que no meio das muitas palavras que vão sair da minha boca, só a Tua palavra importe. E que só a Tua palavra aqueça o nosso coração nessa quarta-feira fria. Em nome de Jesus, que nós saiamos daqui mais apaixonados, incendiados pela Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Alegria estar aqui nessa quarta-feira. Estou me esforçando para pelo menos uma no mês estar aqui com vocês. Aprove a Deus de estar aqui hoje. Eu estou muito contente. Irmãos, eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. Talvez seja um dos meus preferidos. E eu gosto dos livros que têm narrativas. Eu gosto de Gênesis, eu gosto de Êxodo, eu gosto de Atos, eu gosto de Esté, eu gosto de história. Eu sou contador de história, então eu gosto de ler história, gosto de contar história, narrativas, aventuras, as aventuras de Davi e tantas outras. Isso é um negócio que eu gosto desde pequeno. E essa história que o reverendo Técio leu, ela é fantástica, ela é extraordinária. Tiago foi assassinado e Pedro foi preso por Herodes. E o povo orava incessantemente para que Pedro fosse solto. E aí chega um anjo, acorda Pedro, que estava dormindo no cárcere, e pausa, parêntese. Tem uns amigos que são meio mala, né? E eu tenho um amigo mala, ele chama Reverendo Rodolfo. Ele é meio mala. Aí eu fui compartilhar com ele e com o Reverendo Igor, que ia pregar sobre esse texto. Aí, no domingo de manhã, no domingo passado de manhã, Rodolfo estava pregando aqui, domingo de São João, de noite, na verdade, foi de noite que ele pregou, não foi? Domingo de São João à noite, ele estava pregando, e ele contou uma história, quando ele estava em Petrolina, que ele não queria dormir longe do filho dele, porque ele estava com medo de alguém entrar, e ele, que é faixa branca de judô, ele disse que estava com medo. Aí ele fez a seguinte oração, ele disse: Senhor, manda um anjo que seja faixa preta, para ficar aqui junto de mim, porque se entrar alguém eu preciso de um anjo faixa preta. Isso foi Rodolfo que falou, e eu fiquei com esse negócio na cabeça. Aí por que ele falou isso no domingo? Aí quando foi na segunda, eu mandei uma mensagem para ele, para o reverendo Igor, dizendo que queria pregar sobre esse texto de Atos 12, e eu disse assim para eles, eu disse: Rodolfo, tu orasse por um anjo faixa preta, eu vou contar a história de um anjo que é mais do que faixa preta, é um anjo ninja. Por que o anjo ninja? Porque não foi qualquer anjo, esse anjo fez com que as correntes que estavam na mão de Pedro caíssem, sem chave, para abrir a corrente. E não só isso, ele manda Pedro se arrumar, e ele manda Pedro botar uma capa. Aí Rodolfo lembrou-se da Caverna do Dragão. Quem é da minha geração sabe que era uma moça que colocava uma capa, e quando ela colocava a capa, ela ficava invisível. E como se eu já não estivesse morrendo de rir, ele disse que Harry Potter também tinha um negócio desse. Aí eu já estava me acabando de rir, aí ele manda para mim e para Igor a figurinha da menina do Caverna do Dragão, dizendo que era assim. Mas foi desse jeito que aconteceu com Pedro, porque o anjo mandou ele botar uma capa, e ele bota essa capa, e ele sai andando, como se ninguém estivesse vendo. Ele passa um sentinela, passa 2 sentinelas, e como o Técio Leão está lá no texto que Lucas registrou, ele achou isso tão absurdo, de o anjo ter conseguido que as cadeiras caíssem, e de ele estar passando e ninguém está vendo, que ele não sabia se o que ele estava vivendo era verdade ou era uma visão. Nem ele estava entendendo que aquilo que ele estava vivendo não era uma verdade, porque vamos convir que é um absurdo isso. E ele passa quando ele passa o segundo sentinela, a Bíblia diz que o portão se abre automaticamente, há 2000 anos atrás, como se fosse hoje.
acaba vai entrar no prédio e aperta no botão e a porta se abre. Naquela época não tinha esse negócio não, mas foi isso que aconteceu. Quando Pedro e o anjo estavam passando, as portas se abriram automaticamente e eles passaram. E aí a Bíblia diz que nessa hora o anjo sai. Pedro fica só. E aí ele decide ir para a casa da mãe de João Marcos, que lá estava cheio de gente orando. E ele faz isso. Mas a história não acaba aí. A história diz que teve uma moça que foi abrir a porta. E quando a moça foi abrir a porta e perguntou quem era, e ele disse que era Pedro, a moça ficou tão feliz e animada que foi-se embora contar para os outros e deixou ele lá de fora. Imagina o desespero do cara que acabou de sair de uma prisão, nas intocas, como diz o Matuto, chega lá e a mulher não abre a porta para ele. Vai dizer a todo mundo que estava orando, e a história não termina aí. Vem para mim o que é pior. O povo que estava lá dentro, orando por Pedro, orando para que ele fosse solto, não acredita na mulher que disse que Pedro estava solto. Ou seja, o povo estava orando para ele ser solto. Ele foi solto e o povo não creu. O povo disse assim, não, não pode ser Pedro, é o anjo de Pedro, que isso era uma expressão que utilizava para como se fosse a alma dele, o espírito dele. É como se ele tivesse morrido ali, tivesse só o espírito. É isso que eles disseram. E enquanto isso, o último versículo que Técio leu, o versículo 18, diz que os soldados estavam alvoroçados. Eu achei que isso era uma palavra nordestina, mas não, está na Bíblia. Estava um alvoroço, porque ninguém entende como é que Pedro não estava lá. Eles não viram Pedro passar, as cadeias estavam lá, a porta estava lá, e Pedro não estava lá. E há muitas reflexões, muitos ensinamentos que a gente podia tirar dessa história. Dia desse eu estava estudando para poder pregar, eu estava lendo um texto que eu não sei quem foi que escreveu, e que disse assim, mas rapaz, o povo estava orando incessantemente, mas o povo não cria. É possível a gente orar, pedir a Deus as coisas, é possível você vir ao culto, entregar, pedir, e não crer que Deus vai fazer o que você está pedindo, porque era isso. O povo estava pedindo por ele, ele apareceu e o povo não crê. Mas, meus irmãos, eu vim aqui para dizer a vocês que Deus responde as orações. Nem sempre Ele vai responder como a gente quer, nem sempre nós vamos ouvir a resposta, mas Ele responde. E eu queria que você, hoje, e todas as vezes que você orar em casa ou aqui, criasse a expectativa de ouvir a resposta de Deus. Porque as pessoas hoje nas redes sociais, às vezes, marcam a igreja e postam, vindo para agradecer, vindo para adorar. E está tudo certo, você tem que vir para adorar e tem que vir para agradecer. Mas você também tem que vir na expectativa de ouvir a voz de Deus. Você também tem que vir na expectativa de receber as respostas das orações que você faz. Mas às vezes a gente não quer fazer isso, a gente só quer falar. Está feito dois amigos que saem, um quer contar a vida dele, o outro quer contar a vida dele, mas ninguém quer ouvir as outras partes. A gente quer falar, mas a gente não fica atento ao que Deus quer responder, ou não fica atento ao que Deus quer fazer a partir da nossa necessidade. Deus ouve, Deus responde. Esteja pronto para ouvir e discernir o que Ele está fazendo em você e através de você. Amém? Deixa eu dar alguns exemplos bem simples para vocês de coisas bem recentes que aconteceram comigo. Um dia desse, muito recentemente, eu orei pedindo a Deus que me fosse feito justiça. Eu achei que eu estava sendo injustiçado numa determinada situação. E Deus respondeu. Mas Deus me respondeu dizendo que Ele queria que eu liberasse perdão. Se eu não estou atento para ouvir a resposta de Deus, eu só quero falar. Eu só quero dizer, Deus faz justiça a mim, eu estou sendo injustiçado, Deus, eu estou sendo perseguido. Eu posso falar isso 10 dias, 3 meses, tem gente que está orando isso 20 anos. Eu sou injustiçado. Mas não fica atento para esperar qual é a resposta de Deus à sua oração. Eu disse, Deus, eu estou me achando injustiçado, e Deus disse, libere perdão para quem está lhe perseguindo. Se eu não estou atento, eu não vou ouvir isso. Mas você tem que orar e ficar atento para ouvir o que Deus vai dizer. Outra vez, eu estava orando, dessa vez foi o contrário. Eu estava orando, pedindo sabedoria e humildade a Deus. E dessa vez foi essa semana passada, terça-feira passada.
Não ontem, a outra. Terça-feira passada, eu estava no meu tempo de oração. E eu disse assim: Deus, me dá sabedoria, me dá humildade, me dá sabedoria, me dá humildade. E Deus me respondeu. Mas Deus me respondeu mandando eu pedir perdão, não foi liberar perdão, mandou eu pedir perdão a quem eu tinha ofendido sem querer. Sem querer. Eu não queria ofender, eu não queria causar mal, eu não queria causar nenhum problema, mas eu causei. Eu não me arrependo de ter dito o que eu disse, porque o que eu disse era verdade e eu falei de uma forma tranquila, mas não importa qual era o meu desejo, minha motivação, importa que um irmão meu ficou muito triste a partir de algo que eu falei. Eu não quis que ele ficasse triste, não era para ele ter ficado triste, mas ele ficou. E eu tinha pedido assim a Deus de manhã, de manhã, às 9h30 para ser mais exato, porque eu não só orei, como eu pedi oração a Marcondes, e eu tenho isso gravado, irmão, ora por mim, eu preciso de humildade, eu preciso de sabedoria e humildade. Orei 9h30, 4h, Deus me responde: hoje de manhã você me pediu humildade e sabedoria, e eu quero que você agora ligue e peça perdão a fulano que você ofendeu. Mas Senhor, eu não ofendi, mas ele se sentiu ofendido. Você não quer ser humilde? Você não quer ser sábio? Você está entendendo que a gente ora e Deus responde, e Deus pode responder outras coisas, e não aquilo que você quer ouvir, porque também não é só uma conversa que você pede, e você só ouve se for aquilo que você pediu. É uma conversa, é um relacionamento, é uma vida com Deus. Aquele povo estava orando para Pedro ser liberto, Pedro foi liberto, e o povo não creu, preferiu achar que ele estava morto, e aquilo era o espírito dele. Eu e você precisamos orar e precisamos ficar atento às respostas das orações. A última, eu orei pedindo alegria. Deus, alegria é a marca da minha vida. Eu sou um homem alegre. Eu hoje não estou alegre. Me faz ficar alegre. Sabe o que foi que ele me disse? Vou fazer isso. E me deu alegria. Porque tem hora que ele dá o que eu quero. Tem hora que ele dá o que eu peço. Mas eu não faço oração nenhuma sem ter expectativa de ouvir uma resposta. Hoje você veio aqui para ouvir isso. As orações que você já fez hoje, é que você vai fazer, refaça e crie expectativa de ouvir uma resposta. Crie expectativa de que Deus vai se relacionar com você. Talvez Ele vá dar o que você está pedindo, talvez Ele não vá. Talvez Ele vá dizer alguma coisa a você que nem tem a ver com o que você está falando, mas Ele quer falar com você. Ele quer responder a você. Amém? Mas eu decidi pregar esse sermão por outra razão que não tem nada a ver com essa. Mas eu acho que isso foi uma palavra de Deus para você. Amém? Amém. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque agora vem o que eu acho que é uma palavra muito rema que Deus falou. Por que eu decidi pregar esse sermão? Porque tem um detalhe nesse texto, não é detalhe, é uma coisa muito importante, mas que às vezes pode passar despercebido. Lá no início do texto que o reverendo Técio leu, e no início da história que eu acabei de contar, é que antes que Pedro fosse preso por Herodes, Tiago foi assassinado. Tiago, irmão de João, apóstolo do Senhor, membro do círculo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho, era esse Tiago. Tiago foi assassinado por Herodes. Aí eu lhe pergunto, será que o povo não orou por Tiago? Porque o povo orou muito por Pedro, para Pedro ser liberto. Mas será que não orou por Tiago? Certamente que orou. Mas por que é que Tiago foi morto ao fio da espada e Deus manda um anjo ninja para libertar Pedro? Porque algumas pessoas são curadas e outras morrem. Porque algumas pessoas prosperam em seus negócios e outras passam tanta dificuldade e chegam a passar necessidade. Por quê? Irmãos, nós não vamos entender isso nunca. Desculpa eu dizer isso a você, mas se você ficar querendo entender por que é que alguém é curado e alguém não é, por que é que alguém prospera e alguém não é, você vai enlouquecer. E se você não enlouquecer, você vai fazer que o seu coração fique pedrado e você não vai ouvir a voz do Senhor.
Ouça o que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Tiago havia morrido, mas a igreja não estava amarga, a igreja estava orando por Pedro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles eram uma família, eles estavam juntos, poucos dias antes eles estavam todos juntos em Pentecostes, poucos dias antes eles estavam todos juntos, perseverando na doutrina, e a igreja crescendo, e instituindo diáconos. Pedro estava lá, Tiago estava lá, e João estava lá, e várias pessoas estavam lá, e Tiago morreu, e aquilo poderia ter paralisado a igreja, poderia ter tornado todo mundo muito amargo, para chorar a perda de alguém que devem ter chorado, deve ter ficado em luto, mas não paralisou a igreja. Quando Pedro foi preso, eles ficaram orando, eles deviam ter orado por Tiago, mas a oração deles não foi atendida. Tiago foi morto ao fio da espada, mas Pedro não foi. Você não pode ficar paralisado por conta de uma oração que você não ouviu a resposta, ou por conta de uma oração cuja resposta você não gostou. Você não pode ficar paralisado por causa do luto que aconteceu na sua vida, recente ou passado. Você não pode paralisar a sua vida espiritual, porque você no passado pediu algo que Deus não deu, ou continua pedindo e Deus não está dando. Você está paralisado e não deve ser assim. A pergunta é: qual é a sua próxima oração? Qual é a sua próxima aventura? Que tipo de anjo vai vir agora lhe ajudar? Não fica preso nessas orações que você não entendeu. Se você ficar querendo entender a mente de Deus, é impossível, porque Deus é ilimitado e você é limitado. Deus é eterno e você é temporal. Deus é um oceano e você é um aquário. Mas se você quiser ficar dizendo, porque Deus deu, não deu, porque fez, porque não fez, você vai acabar passando vergonha, e o que é pior, me fazendo passar vergonha. Se você for fazer isso, não diga que é da Recon, não. Porque sabe o que é que acontece? Eu morro de vergonha, digo logo. É quando eu vejo esses crentes que querem entrar na mente de Deus e querem dizer por que é que Deus faz ou deixa de fazer. E um dia desse eu morri de vergonha, porque uma tragédia estava acontecendo no Rio Grande do Sul, água que não acabava mais, gente morrendo, gente desamparada, e um crente vai para a internet para dizer: isso foi julgamento de Deus, porque o pecado era muito grande. E tu sabe lá, meu irmão, o que é que estava na mente de Deus? E por que a enchente do Rio Grande do Sul aconteceu lá, há 2 anos aconteceu aqui? Fulano morreu, mas também fulano era muito pecador. Não é por conta disso que ele morreu, não, porque tu também vai morrer, sendo pecador não. Mas quando você fica querendo adivinhar por que é que Deus cura, porque ele era... deixa eu contar uma história, essa vale a pena. Essa vale a pena eu contar. Eu tenho um tio, que é uma figura, ele nunca esteve aqui na Recon, eu morro de medo dele vir. Porque um dia ele disse que se um dia ele vier na Recon não vai dar certo. Ele diz assim: Ivanzinho, quando tu estiver na Recon e eu for nessa tua igreja, não vai dar ruim. Porque eu não sou crente, e aí eu vou me levantar no meio da igreja e vou dizer: se esse bicho subir para o céu, eu subo também, porque eu conheço o passado dele todinho. Quando ele estiver subindo junto de São Pedro, eu vou gritar assim: São Pedro, Ivan vai, eu vou agarrado na saia dele, porque senão eu vou contar umas coisas desse bicho. Ele diz isso. É uma figura. Mas eu me lembrei dele agora porque quando o meu sobrinho teve câncer, meu afilhado teve câncer, ele chegou para mim e ele não entendeu. Porque ele disse: por que isso aconteceu com você? Por que ele aconteceu com a sua família? Mas você é um crente, mas você é um pastor, essa tragédia não podia acontecer com você. Porque na cabeça dele, as coisas boas, gente que é gente boa, ele acha que tem alguém bonzinho. Eu que disse a ele o quão pecador eu sou, mas ele não entende, né? Ele acha que tem pessoas que são melhores do que as outras. Ele, na cabeça dele, as pessoas que são pastores, que são pais, que são líderes, não pode ter problema. E aí eu tive que dizer a ele: o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para todo mundo. Não tem esse negócio, nós não estamos imunes de sofrimento, não. Não vamos ficar tentando imaginar por que é que tem enchente, por que é que tem fome, por que é que alguém tem um diagnóstico de câncer. Por que, Senhor? Não pergunte isso, porque Ele não vai lhe responder. A última pessoa que eu conheço que perguntou isso e recebeu uma resposta, era melhor não ter recebido, porque foi um fora de Deus. Chama-se Jó.
Jó foi nessa onda de perguntar por que é que... E esse caso é diferente, porque nesse caso a Bíblia diz que Jó era um homem bom, um homem reto, um homem que ninguém tinha nada para falar dele. E mesmo sendo assim, Deus tomou os filhos, Deus tomou o patrimônio, Deus tomou a saúde, ninguém vai entender. Deus queria castigar tanto que não levou a mulher, vê que absurdo, né? Vê, levou os filhos, levou o patrimônio, Rocine, mas a mulher, e era uma mulher chata da pleura. Essa ele não levou, podia ter levado só a mulher, mas não. Vai entender, eu estou pregando assim tranquilo, porque minha mulher está viajando, ela não está vendo isso. Ela não está vendo, aí eu estou à vontade para falar disso. Mas Jó sofreu isso tudo. E aí, quando Jó vai perguntar a Deus por que tinha uns amigos dele falando besteira, falando isso. Ó Jó, aconteceu isso que tu é pecador, arruma um pecado aí que tu não tem. Ó Jó, aconteceu isso por conta disso, querendo entender a mente de Deus e fazendo julgamentos superficiais, passando vergonha. Os amigos de Jó passaram vergonha na Bíblia e tem gente passando vergonha nas redes sociais. Isso acontecendo e Jó chega uma hora que ele pergunta por quê, e sabe o que é que Deus responde quando Deus responde a Jó? Deus não diz assim, porque eu quis, porque eu sou bom, porque minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Jó, meu querido, não. Sabe o que é que Deus diz a Jó? Deus diz assim, tu estava onde quando eu criei a terra? Tu estava onde quando eu fiz o mar? Tu estava onde quando as nuvens que parecem um algodão doce foi eu que fiz? Tu quer saber mais do que eu sou o Criador. Eu posso todas as coisas. A sua mente não vai entender a minha mente. Então tem gente que está precisando ouvir essa resposta hoje. Para de perguntar por quê. Para de olhar para o teu irmão, o que está prosperando, ou o outro. Para de olhar para querendo entender a mente de Deus. Se submeta à vontade de Deus, sem amargura, e siga orando, e siga ouvindo o que Deus está falando com você. Eu estou pregando aqui influenciado por duas coisas. Vou dizer a você qual é a influência que eu recebi para preparar esse sermão. A primeira influência é porque no sábado, foi sábado? Foi sábado. Foi sábado que eu estava na tua casa do São João, foi sábado? Foi. Eu estava na casa de Guga e Cíntia, porque eu estava fazendo o que eu mais gosto de fazer na vida, que é São João. Dançar forró, comer comida de milho, um pé de moleque gostoso com meus amigos, com minha cadela, estava todo mundo lá. E eu estava... A gente tinha começado agora a festa, a gente tinha feito uma cavalgada, tinha feito tudo que eu gostava de fazer, e eu estava começando a forrosear com os meus amigos. Recebo uma ligação, dizendo que um pai de um grande amigo meu, daqui da igreja, tinha falecido. O pai de Ludé. Ludé é um seminarista nosso, e o pai dele faleceu, já estava velhinho, faleceu. Eu recebo essa mensagem, eita, meu coração se quebra. Olhei para o forró, olhei para o pé de moleque, disse, não, mas eu tenho que descer para fazer esse funeral. Chamei Paula e disse, amor, a gente só vai ficar até mais um pouquinho, a gente tem que descer, porque a gente vai fazer o funeral do pai de Ludé. Ela, tá bom, vamos. E eu desci, meio triste, porque eu gosto de um forró. E desci pensando, há tempo de sorrir, há tempo de ter vitória, há tempo de andar de cavalo e dançar forró, mas também há tempo de chorar. Há tempo de derrota, é tempo de ir abraçar o amigo que o pai morreu. Que pena que esse tempo de comer e dançar forró está terminando, né? As festas juninas deviam ser juninas e julinas. Podia pelo menos ficar 2 meses. Mas os tempos passam, tudo passa. Tudo passa. E a vida tem que seguir sem amargura. E eu desci com Paula, pensando o que é que eu ia dizer naquele sepultamento. Reverendo Marcondes ia celebrar, porque eu não sabia se eu ia chegar em tempo. Graças a Deus cheguei em tempo. Marcondes estava celebrando o velório, e a gente foi então para onde a gente faz a cremação, e eu ia falar alguma coisa, mas aí os irmãos de Ludé falaram. Antes que eu pudesse dizer o discurso que estava na minha cabeça preparando no caminho, um irmão de Ludé falou, e ele falou assim, Beto, o nome dele, entre outras coisas que foram faladas lá, mas ele disse que estava grato a Deus pelo tempo que ele viveu com o pai, e que ele estava se sentindo amparado. Ele usou essa expressão, eu estou me sentindo amparado. E eu fiquei tão feliz de ver aquela família enlutada, com saudade do pai, mas todos eles louvando a Deus,
agradecendo a Deus e literalmente consolados por Deus, amparados por Deus, sem amargura. Isso ficou gravado na minha cabeça. Eu fui para casa impactado com o tamanho amparo e tamanho consolo que o Espírito Santo tinha feito na vida de Ludé e dos seus irmãos. A fé que eu e você a gente vive, meus irmãos, é a fé para a gente obter vitórias, para obter curas e milagres, mas é também a fé para a gente ser amparado, consolado, encorajado. Eu não sei as respostas que Deus pode dar a você e se vai conceder os seus pedidos ou não, mas uma coisa é garantido, e eu não sou um charlatão de dizer, porque é a Bíblia que diz, garantidamente, uma coisa que não vai falhar, uma oração que nunca vai vir com uma resposta negativa, é o seguinte: você nunca vai estar sozinho. Você vai estar sempre amparado, você nunca vai estar desesperado, nunca vai estar solitário, você pode estar em um tubo de um exame, de uma tomografia, de uma ressonância, você pode estar na cama de um hospital, indo para uma cirurgia, você pode estar esperando um exame, você pode estar num funeral, mas sozinho você não está, porque tem alguém que está com você até o final dos tempos. E a outra coisa que me influenciou para trazer essa mensagem é porque eu sou daqueles que gostam de assistir The Chosen. Para quem não conhece, The Chosen é uma série que retrata a vida de Jesus com os seus discípulos. Quem não conhece, eu não sei como é que você subsistiu até hoje. Tem episódios no YouTube de graça, tem no Netflix, tem no aplicativo próprio dele, The Chosen. E eu estou assistindo a 4ª temporada. E eu assisti o 3º e o 4º episódio da 4ª temporada. E eu não vou dar spoiler aqui, embora eu tenha muita vontade de dar, mas não vou dar. Um determinado personagem morre. Vocês não vão saber quem é. Um determinado personagem morre. E um discípulo de Jesus implora que Jesus cure ou ressuscite. Jesus estava lá, vendo tudo que aquele personagem estava sofrendo. Do mesmo jeito que Jesus permitiu que Tiago morresse ao fio da espada, e não fez nada, enquanto Pedro, ele mandou um anjo ninja. E quando eu estava vendo aquele episódio de Jesus olhando, o personagem morrendo, e ele não fazendo nada, isso me tocou. E eu fiquei pensando, eu preciso pregar isso na igreja. Ore, espere Deus fazer, mas se Deus não fizer, siga orando sem amargura no coração. Ouça o que Deus disse a Jó, Ele sabe mais. Eu tenho amigos que não concordariam com esse sermão. Estou me lembrando de amigos agora que são mais triunfalistas. Eles vão dizer para mim que Deus quer curar sempre, que Deus quer libertar sempre, que Ele quer fazer a gente prosperar sempre, que quando não acontece a culpa é nossa. Esses meus amigos dizem que quando a gente ora e alguém não é curado, quando a gente ora e alguém não é liberto, é porque a gente orou pouco. Ou então dizem que é porque a nossa fé foi pouca. Ou então vão dizer que é porque a gente tem algum pecado escondido e esse pecado está impedindo que Deus responda as orações. Ou então eles vão dizer que a gente não sabe as manhas para orar, que tem que ser profissional, que tem que orar com as manhas, que tem que orar dizendo assim, tem que dizer assim, tem toda a metodologia para orar. Mas eu não penso assim. Eu penso que Deus faz o que quer, a hora que quer. E sabe por que eu penso assim? Porque aprove a Deus livrar a Pedro naquele dia, mas chegou um outro dia que Pedro não foi liberto, Pedro foi morto, Pedro foi martirizado e crucificado igual a Jesus. Mas para ele não ser crucificado igual a Jesus, ele disse, pelo menos me bota de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E Pedro teve um dia que não teve anjo ninja que tivesse livrado ele, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Porque tem hora que Deus não vai nos livrar, senão ninguém morria. Tem hora que não vai ter cura. Tem hora que não vai acontecer o que você está querendo. E o que é que se faz com uma igreja que só quer quando Deus dá? Uma igreja que vive fazendo beicinho quando Deus não dá. Ou quando Deus dá um e não dá a você. Ou uma igreja que só vem no culto para poder pedir um marido. Ou para poder pedir um emprego. Ou para pedir um contrato. Só vem aqui para pedir. Nem espera a resposta. Só vem aqui para fazer barganha com Deus. O que é que a gente espera de uma igreja imatura assim? Sabe o que é que a gente espera? Não tem vida abundante. Não tem vida com Deus.
Mas vocês estão aqui, e alguns que vão ouvir depois isso na internet, vocês estão aqui para serem uma igreja madura. Uma igreja que vai aprender a ouvir não e vai seguir adorando. Uma igreja que vai aprender a não entender a resposta e vai seguir adorando. Uma igreja que vai entender que a resposta pode ter vindo errada, mas vai sem amargura seguir orando por outro pedido de oração. Foi Tiago, não deu certo, com Pedro vai dar certo, e amanhã a gente vai seguir orando, e vai seguir orando, e vai seguir orando. Irmãos, pensem nisso. Pode ter acontecido o que for na sua vida. Hoje é o dia de você dizer assim: Senhor, eu vou seguir orando. Seja qual for a resposta. Ou seja, eu ter ouvido ou não qualquer resposta. Amém? Mas eu não quero terminar essa mensagem, que eu vou terminar agora. Mas eu não quero esquecer do primeiro ponto. Porque quando eu estava preparando a mensagem, eu passei direto naquele primeiro ponto, me importava só contar essa história aqui de Tiago. Mas enquanto eu estava pregando aqui no começo, o Espírito Santo estava me dizendo que tem gente aqui que precisa ficar atento às respostas das orações. Deus quer falar com você. Deus quer se relacionar com você. Mas para isso você precisa querer ouvir. Ora e fica atento. Ora e deixa Deus falar com você. Se você tiver com dificuldade, a gente termina o culto, tem gente que vai orar por você aqui hoje. Se você está com dificuldade, venha para cá. Venha, peça para alguém orar diretamente com você, com a boca perto do seu ouvido. Talvez você ouça a voz de Deus nessa oração. Leia a palavra. É o melhor lugar para Deus falar com você, na palavra dEle. E Ele vai tocar seu coração. O que não dá é para só vir piloto automático, para cumprir tabela, só para fazer as orações e dizer que orou. Não venha para cá para cumprir um rito. Venha para cá para se relacionar com o Senhor. Ele quer se relacionar com você. E eu vou dizer, se você começar a orar querendo ouvir resposta, vai ouvir uma loucura feita eu ouço. Mas eu vou contar um negócio a vocês, e eu vou terminar com isso. Vocês que vão orar e ouvir as respostas, vocês que vão seguir orando, mesmo que a primeira oração não tenha sido a resposta boa, vocês estão assinando um contrato para ter a maior aventura da vida de vocês. A vida de vocês vai ser tudo menos monótona, porque vai ser uma aventura atrás da outra, uma aventura atrás da outra, um gigante atrás do outro, Deus e você na jornada da vida, até que Ele venha. Feche sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite aqui na Recon, nós oramos para que esses irmãos que estão aqui, aonde essa palavra chegar, ouçam a Tua voz. Ajuda eles a discernir as Tuas respostas, mesmo que não seja algo que eles queiram ouvir, mesmo que não seja algo que eles estejam acostumados a ouvir, mas faz eles quererem ouvir e fala com eles. Em nome de Jesus, que ninguém fique aqui preso, amargo, a uma resposta ruim de um tempo atrás, ou a uma não resposta de um tempo atrás. Não deixa ninguém amargo por um diagnóstico, não deixa ninguém amargo por um não, por uma rejeição, por um abandono, não deixa ninguém amargo e triste. Faz com que haja uma próxima oração, uma próxima aventura. É essa a nossa oração, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, e que eles ouçam uma voz que seja somente a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.